O mês de outubro tem uma cor especial todos os anos. É o mês rosa e essa cor nos traz uma mensagem muito importante, que é prevenção é a melhor maneira de combater o câncer de mama. Só que essa prevenção que a gente tanto fala também precisa ser feita durante esse período de pandemia. As consultas de rotina, os exames preventivos não podem ficar para depois, como tem optado, infelizmente, muitas mulheres, por medo, né? Essa ausência das mulheres nos consultórios tem preocupado médicos e especialistas. E a gente vai explicar agora, preste atenção, por quê. O último aniversário de 35 anos, Karine passou fazendo quimioterapia. Ela descobriu o câncer de mama em setembro do ano passado. A suspeita de que havia algo errado surgiu depois que ela encontrou um nódulo no seio. Eu comecei a sentir um carocinho no meu seio esquerdo. Sendo que esse carocinho, ele aparecia e sumia, né? E ele começou a ficar bem dolorido, ele doía bastante. Aí eu procurei ajuda, fui no posto de saúde da minha cidade, conversei com a ginecologista. No primeiro momento, a ginecologista falou que era normal e ela não queria passar uma ultra para mim. Só que como eu converso muito, sou muito faladeira, eu comecei a conversar com ela. Falei, mas doutora, eu tô sentindo dor, tá me incomodando muito. Aí, conversando bastante, ela foi falar, então para tirar a sua dúvida, vamos fazer uma ultra. No próprio médico radiologista falou para mim, olha, provavelmente você vai ter que fazer uma biópsia. No momento, eu levei um susto muito grande, assim, porque quando a gente fala biópsia, né, já dá logo aquele friozinho na barriga, né? Karine nunca tinha feito mamografia porque não tem casos de câncer de mama na família e ainda não tinha atingido os 40 anos, que é quando os médicos passam a recomendar o exame. Por isso, nem passava pela cabeça dela que fosse estar com a doença. No começo eu fiquei muito, assim, abalada, né? Só que depois eu cheguei em casa, eu tenho muita fé, conversei com Deus e falei, Senhor, eu te agradeço por eu ter descoberto logo, por mais que eu só tenha 34 anos, e agora o Senhor vai me ajudar a tratar, né? Quimioterapia, para mim, é como se fosse gotas de vida, né? Eu acho que a gente que descobre o câncer, a gente tem que pensar assim. A quimioterapia, quando a pessoa fala assim, é uma quimioterapia, todo mundo fica muito assustado. Só que, para mim, aquilo ali, eu ia radiante. Com a graça de Deus que eu estava tendo aquela medicação para cuidar de mim, né? O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres do mundo inteiro. Estimativas do INCA apontam que em 2020 sejam diagnosticados em torno de 66 mil novos casos da doença. E uma informação que preocupa é que a incidência em mulheres mais jovens tem aumentado. No Brasil, por exemplo, 30% dos casos são de pacientes com menos de 50 anos. Uma outra preocupação dos médicos é que esse ano, por conta da pandemia, muitas mulheres deixaram de ir às consultas de rotina. E o exame, que é tão importante para o diagnóstico precoce, tem ficado para depois. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de mamografias realizadas entre janeiro e julho de 2020 caiu em comparação com os anos anteriores. Nos primeiros 7 meses, foram feitos no Brasil cerca de 1.100.000 exames em mulheres, sendo que no mesmo período de 2019 e 2018, essa média ultrapassou 2 milhões. A redução foi de 45%. De acordo com os especialistas, o diagnóstico tardio diminui bastante a possibilidade de cura da doença. Os pacientes pararam de procurar os consultórios, né, para fazer seus exames preventivos na pandemia, com medo, claro, e por conta disso, muitas por medo de irem às clínicas e hospitais fazerem a mamografia, né, aumentou o número de casos avançados de câncer de mama nesse período, não só no Brasil, mas no mundo todo. E isso faz com que os tratamentos sejam mais agressivos, tá? Os pacientes sofram mais submetidas à quimioterapia. O rastreamento mamográfico das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde no Brasil já era preocupante antes da pandemia, uma cobertura em torno de 20%, bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de Saúde.
Agora, o percentual caiu ainda mais, embora os hospitais e unidades de saúde não tenham parado de oferecer esse tipo de atendimento. Durante a pandemia, a gente tem cuidado, tá? Para que as pacientes que procuram os serviços médicos sejam recepcionadas de um modo diferente, com áreas mais arejadas, um espaçamento maior entre consulta e entre as pacientes, uso do álcool em gel, máscara, distanciamento social, a limpeza em maior frequência dos ambientes, esterilização dos ambientes e também onde se faz a mamografia. Inclusive, a gente consegue amenizar o risco, transformando isso numa oportunidade real dela fazer o diagnóstico não só desse tipo de doença, mas todas as doenças que ela possa fazer. Mesmo com receio de sair de casa, a dona Isabel achou que era importante respeitar à risca o intervalo entre uma mamografia e outra. Eu fiquei realmente com muito medo de fazer, mas o meu medo maior era de não fazer. Mas com todos os cuidados, distanciamento, álcool em gel, máscara, então eu estou me sentindo segura. No mês de outubro, uma campanha internacional relembra as mulheres sobre a necessidade de se cuidar, fazer o autoexame e a mamografia. O que a gente orienta é as mulheres com 20 anos começarem a palpar suas mamas uma vez por dia, durante o banho, da forma mais fácil, para conhecer a mama. E qualquer alteração, ela procurar o médico. Ela não vai achar nada, ela vai conhecer a mama e a partir daí, se perceber alguma alteração, procurar o seu médico. Consulta anual com o ginecologista ou com o mastologista para ele palpar a mama e a partir dos 40 anos, as que não têm um risco alto, fazer a mamografia. Mas é importante lembrar que, além disso, um estilo de vida mais saudável também contribui muito para a prevenção dos tumores em geral. Ter uma alimentação saudável, fazer atividade física regularmente, não fumar, não beber álcool em grandes quantidades e controlar o estresse. Tudo isso ajuda bastante. Quem está lutando contra a doença aos 35 anos de idade, tão jovem, dá um conselho para todas as mulheres. Não é porque você descobre que está doente que a vida acabou. De jeito nenhum. A gente tem que ter força de vontade e lutar para vencer, né? Quando tem alguma coisa errada, o nosso corpo mostra pra gente. Vamos se tratar, vamos se cuidar, procure um especialista, faça o autoexame. A gente tem que deixar um pouquinho o medo de lado e se você for prevenida com álcool em gel, com máscara, tomando todos os devidos os cuidados, o câncer não é uma brincadeira, né? Claro que a pandemia também não. Só que a gente tem que procurar, né? Eu também acabo tendo um pouco de receio, né? Só que a gente tem que ir. Não adianta, né? Tomando os devidos cuidados, nada vai acontecer. Tá dado o recado para as mulheres aí. A gente tem que se cuidar, as mulheres têm que se cuidar também e principalmente nessa época de pandemia, como eu já disse, não adianta você tentar se curar uma doença e ficar exposta a outra.